Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Diz assim o texto: com boi e com jumento juntamente não lavrarás. De novo, com boi e com jumento juntamente não lavrarás. É isso aqui que nós vamos estudar hoje. Presta atenção. Quando nós pegamos para estudar a Bíblia Sagrada, ela não tem apenas 10 leis, porque quando a gente fala de leis, todo mundo lembra dos mandamentos. A Bíblia Sagrada ela é composta por 613 leis. O grande problema é que se eu pegar esse texto e interpretá-lo apenas com olhos carnais, apenas com olhos naturais, o que eu vou subentender acerca disso? Que quando eu for lavrar, o que é lavrar? É cultivar uma terra. Na hora de tracionar o arado, eu não posso pôr um boi com um jumento. Tá, mas fisicamente falando, é isso. Mas espiritualmente falando, o que será que Deus quer dizer? E é isso que nós vamos ter que entender nessa noite. Por que Deus deu essa prerrogativa para nós? Se nós sabemos que o mandamento é lâmpada e a lei ela é luz, se eu não obedecer à lei, a minha luz vai acontecer o quê? Ela vai apagar. Então eu tenho que entender como isso funciona. Eu tenho que entender diante de todos os cenários que eu vivo na minha vida e colocar em prática para que a minha luz não venha apagar. E não somente isso, olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 17 ao 20, diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porém, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota e um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, pequeno, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Olha o problema. Quer ser grande no reino dos céus? Nós temos que ser o menor na terra. E para a gente ser o menor na terra, a gente tem que respeitar os seus mandamentos. Nós temos que respeitar a sua lei. Se eu não respeito a lei, eu posso até ficar grande aqui na terra, mas diante do reino me torno pequeno. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos... Lógico, a lâmpada apaga, a gente não entra. Amém até aqui? Pois bem, o que é um arado nos tempos em que foi escrito a lei? O que Deus está mostrando e nos dizendo é exatamente isso que acontecia. Quando a gente for lavrar, Ele diz, quando for para puxar o arado, não é para pôr boi com jumento. E por que Ele diz que não é para pôr boi com jumento? Eu quero dizer duas características de cara. A primeira, para eu entender, eu tenho que saber discernir o que é um boi, o que é um jumento. Quando nós vamos em Ezequiel, capítulo de número 1, a Bíblia vai falar de 4 seres viventes. E esses seres viventes, ora eles tinham o rosto de águia, ora eles tinham o rosto de homem, ora eles tinham o rosto de leão, e ora eles tinham o rosto do quê? De boizinho. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando eu for puxar o arado, fazer a obra, não coloca do teu lado uma pessoa que não é um ser vivente. O jumento na Bíblia é a alegoria de um ser que não é um ser vivente. Segundo, por que a gente deve tomar muito cuidado? Observa o arado. Se eu botar um boi e botar um jumento, tá vendo aquele pedaço de pau que tem em cima das costas do boi e do jumento? Aquilo é chamado de jugo.
Logo, o que vai acontecer com o jugo? O boi, ele é mais alto do que o jumento. Nisso, meu jugo vai ficar o quê? Desigual. Por isso o apóstolo Paulo falou isso aqui, olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14 ao 18, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em outras palavras, não coloca no teu arado um jumento. Aí ele começa: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Justiça, boizinho; injustiça, jumento. E que comunhão tem a luz com as trevas? Luz, boizinho; trevas, jumento. E que concórdia entre Cristo e Belial? Cristo, boizinho, ser vivente; Belial, jumento. Ou que parte tem o fiel com o infiel? O fiel, boizinho; o infiel, jumento. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Templo de Deus, boizinho; ídolos, jumento. Olha o que ele diz: porque vós sois o templo do Deus vivente. Logo, se eu sou o templo do Deus vivente, no meu arado só tem que ter o quê? Boizinho, não pode ter jumento. Por isso, depois ele continua: neles habitarei, entre eles andarei. Mas eu quero explicar cada um desses dois itens, para a gente saber se na nossa vida, de todos esses que o Senhor mostrou, se nós temos na nossa vida jumento ou não temos jumento. O primeiro item que eu quero trabalhar com a igreja é: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Para eu entender isso daqui, abre comigo em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 57, 58 e 59, diz assim: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro cetil. Aonde que o meirinho coloca a pessoa? Numa e a Bíblia diz: não se prenda no jugo desigual com os infiéis. Presta atenção, é inevitável que muitas vezes a injustiça chegue até nós, mas quando ela chega, olha o que Deus dá de ordenança. Primeiro lugar, pega o teu adversário e vai diante de quem? Do magistrado. O que é um magistrado, irmãos? É um tribunal. Diante de um tribunal você tem o juiz e você tem dois advogados. O teu adversário, ele vai defender a causa dele, ele vai colocar o que? O seu argumento. E eu tenho que fazer o quê? Colocar o meu argumento diante de Deus. Você pode ter certeza, isso vai gerar o quê? Uma dissensão. Por isso que em Isaías está escrito: não há ninguém que clama por justiça, e também não há ninguém que compareça em juízo pela verdade. Então, uma vez que eu estou diante de uma condição de injustiça, eu tenho que ir diante do magistrado e pegar o meu adversário e ir com ele. A hora que o adversário põe o ponto de vista dele, você põe o seu. Se o adversário nosso, ele se converter, ele entender que o ponto de vista está correto, o que eu faço? Eu ando junto, porque ele virou um boizinho. Mas se ele não se converter, olha o que a parábola de Deus diz, fala assim, livra-te dele no caminho.
E quem é o caminho? É Jesus. Em outras palavras, você não quer? Não tem problema, então eu também não vou querer te forçar nada. Eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, porque eu vou perseverar no caminho. Só que se eu continuar com ele, eu me prendi. Aonde que eu vou cair? Na mão do guarda, lá na jaula, depois na cadeia. E enquanto eu não pagar o último centavo, eu não saio da cadeia. Então, lembra que nós aprendemos na quinta-feira? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Pode ter certeza, toda vez que levanta um jumento no meio da igreja, o que Deus levanta o pastor e põe para fazer? Ou reciprocamente, se o jumento está no pastor, Deus levanta alguém para vir falar. Quando a pessoa vem falar, eu vou buscar a verdade. Onde está a verdade, eu vou nela. Se a pessoa quer ou não quer, eu não posso forçar ninguém a viver, mas também ela não pode forçar eu conviver com ela. Eu pego as minhas coisas então e vou embora, eu fujo no caminho. Então existem muitas condutas injustas e muitas pessoas andando de mão dada com a injusta, e Deus está dizendo: não, quem está fazendo isso está preso num jugo desigual com o infiel. Como eu saio dessa, pastor? Clamar por justiça e entra em juízo pela verdade. Quando eu faço isso, a pessoa vai ter o livre-arbítrio. É como se eu estivesse diante do magistrado. Se ela se converter, ambos estão no caminho, caminhamos juntos. Se ela não se converter, eu pego as minhas coisas e vou embora para eu seguir o caminho. E quem que é o caminho, irmãos? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo a premissa é o caminho. A segunda situação que falava no texto que nós lemos, que estava em 2 Coríntios. E que comunhão tem a luz com as trevas? Aprende algo. A luz é dentro do tabernáculo, que nós aprendemos, que nós somos o tabernáculo de Deus. Ela precisava de 2 elementos. A luz, ela precisava, para ficar acesa, ela precisava do azeite. E nós aprendemos nas ministrações das irmãs que o azeite tinha que ser o quê? Puro. Então, se eu bater o olho e ver que não existe pureza, irmãos, naquilo que está sendo instruído, na luz que é a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se o azeite está contaminado, tem jumento. E o segundo elemento que precisa é o fogo. E o fogo que tem que ser ofertado lá dentro, nós também aprendemos, não pode ser fogo estranho, tem que ser pego no lugar certo. E nós sabemos e aprendemos que o fogo veio através da glória. E quem que é a glória? Jesus. E Jesus, ele batiza a pessoa com fogo e com o Espírito. Então, ou seja, se quem está falando não está usando das línguas partidas de fogo, oriundas do Espírito Santo, saiba que quem está ali é um jumento. Se eu colocar essa pessoa para puxar o arado comigo, ou você colocar para puxar contigo, conosco, eu me prendi num jugo desigual com o infiel. Se o azeite que estão ofertando para nós não é um azeite puro, você pode ter certeza, a chama não vai brilhar como tem que brilhar, a intensidade não vai ser como deveria ser. Também tem lá no meio o quê? Jumento. E eu não devo me prender com esse tipo de coisa. Terceiro, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Quem é Cristo? Cristo, ele é o Filho de Deus. E quem é Belial? Belial são os filhos do diabo. Jesus disse para os escribas e fariseus: vós tendes por pai quem? O diabo. Então existe os filhos do diabo. Quer ver exemplos dos filhos do diabo, ou seja, filhos de Belial na Bíblia, irmãos? Lembra dos 2 falsos testemunhos que Jezabel levantou contra a vinha de Nabote? Pois bem, a Bíblia diz que aqueles 2 que levantaram falso testemunho, eles eram filhos de Belial.
Filhos de Belial. Por isso que o testemunho de Jesus, ele é fiel e verdade. Entrei dentro de uma igreja e vi uma pessoa dando um falso testemunho. Sabe o que tem lá dentro? Jumento, demônio. Você quer ver um outro exemplo de filho de Belial? A Bíblia diz que os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, a Bíblia diz que Deus falou que eles eram considerados como filhos de Belial. Por quê? Porque tocavam no sacrifício. E por quê? Porque se deitavam com várias mulheres, ou seja, se prostituíam. O fato de eu estar dentro da igreja, porque esses 2 irmãos nasceram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, mas aos olhos de Deus eram tudo filhos do quê? De Belial. Isso não nos dá a convicção de que somos boizinhos, somos seres viventes. Então a gente tem que tomar cuidado. Se eu me deparar com pessoas que prostituem, mas prostituem o que, irmãos? A palavra de Deus. Eu estou andando do meu lado com um jumento. Então a gente tem que parar e começar a olhar no contexto que nós estamos inseridos, seja dentro de nós, ou seja do nosso lado, se o que tem é boizinho ou é jumento, ou que parte tem o infiel como infiel. Essa palavrinha parte, irmãos, significa o quê? Uma porção de um todo. Por isso que Jesus deixou um versículo que ele diz assim, e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Em outras palavras, naquela parte ele foi fiel no pouco, aí Deus bota ele aonde? No todo. Se eu for infiel no pouco, ele nunca vai me colocar no todo. Continuando, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E aqui presta bastante atenção, que aqui foi onde Deus pediu para dar uma apertada no caldo no meio de nós. Olha o que diz esse salmo, Salmos de número 135, versículo de número 15 ao 18, diz assim, os ídolos dos gentios são prata e ouro e obra de mãos de homens. Lembra da túnica de pele e do avental de folha de figueira? Adão e Eva transgrediu, e para cobrir a nudez dele fizeram uma obra de mão de homens, e cobriram com aventais de folha de figueira. Mas Deus foi lá, destituiu aquilo e deu uma túnica de... Logo, se eu me vestir com aventais de folhas de figueira, saiba que eu coloquei na minha vida um ídolo de um gentio, e não de uma pessoa que é convertida. Quando eu coloco ídolos de barro, deuses de barro, amuletos, confiando nessas coisas, eu estou fazendo ídolos de prata e de ouro, tudo obra feita da mão de homens. Deus também não recebe. Mas aqui eu quero pegar. Aí ele fala assim: tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. E olha aqui, semelhante a eles, isso é profecia na Bíblia, se torne os que o fazem e todos os que confiam neles. Presta atenção, nós somos feitos tudo de barro, assim como muitos ídolos são feitos de barro. Quando eu tenho boca para falar e eu não falo, eu tenho dentro da minha vida uma idolatria. E Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu tenho olhos para ver e não vejo, não quero ver, eu tenho um ídolo na minha vida, porque está tomando o lugar da pedra angular. Vê, entendi, o príncipe desse século. Cegou, entendi, cegou o entendimento. Tem ouvidos e não ouvem, e nem há respiro algum nas suas bocas, ou seja, não tem fôlego de vida. Irmão, se eu estou calado,
Quantos irmãos chegam, faz uma oração aqui. Não vou fazer não, porque eu tenho vergonha, jumento. Está o ídolo aí, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vem orar, abre a boca, vem orar. Não vai. Você pode examinar, porque o texto diz: semelhante a eles se tornem os que o fazem. Se eu tenho um ídolo na minha vida, eu vou me tornar exatamente como um ídolo, e eu não vou abrir a minha boca para fazer as coisas, eu não vou me envolver com o que tem que se envolver, porque tem coisas na minha vida que eu tenho que destituir. E a Bíblia diz que com senso tem o templo de Deus. O templo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, e se ele é cheio do Espírito Santo, tem fôlego de vida nas bocas dele, e o texto diz que não há respiro nas suas bocas. Quantas pessoas Deus está chamando? Quantas está chamando para fazer? E as pessoas não querem se envolver. Não se envolvem? Pode olhar lá na raiz. Tem um ídolo. Aí a gente continua o texto que nós estávamos lendo em Coríntios. O Senhor diz assim, neles habitareis, e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe aquela prosa que todo mundo vem para nós e fala assim, Deus, ele só quer habitar dentro de você. Essa é a maior mentira do mundo, porque o texto está dizendo, neles habitareis, e entre eles eu andarei. Deus quer habitar dentro de nós, e ele quer habitar do nosso lado. Por isso que nesse exame eu tenho que olhar se eu tenho jumento dentro de mim, irmãos, ou se eu tenho jumento do meu lado. Pessoas mesmos. Porque olha o que ele vai, continuando o texto, olha o que ele vai dizer: por isso, saí do meio deles. Isso é pronome pessoal. Ele está mandando a gente se apartar, sai do meio. Presta atenção, Deus, ele nunca vai obrigar a gente a viver nada, mas ele também não é obrigado a conviver. Então o que ele faz? Ele ensina a palavra. A pessoa não recebe a palavra, o que ele faz? Ele obriga ela a fazer? Não, ele pega a mala dele e vai embora. Ele não fica junto. E olha o que ele diz: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Aí ele diz: e aí eu te recebo, e eu vos receberei. Aí ele diz: e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se eu tenho jumento dentro, Deus não me tem por filho, Ele não me recebe. E lembra de Jesus, quando desceu o espírito da pomba? A voz que soou do alto falou: esse é meu filho amado, em quem o quê? Eu me comprazo. Só que para Ele nos receber, para Ele nos batizar com o Espírito Santo, porque é o batismo do Espírito Santo que é o selo que nos faz como filhos adotivos, lembram? Nós nos tornamos filhos da adoção a partir do batismo do Espírito Santo. É necessário destituir todos os jumentos da minha vida, sejam internos, sejam aqueles externamente. Então, temos algum jumento ou não? Você quer ver exemplos? Tem pessoas que falam assim: pastor, imagine, de repente entrou um jumento aqui do meu lado. Qual que é o que a Bíblia está dizendo? Pega as tuas coisas e vai embora. É isso que está dizendo, irmãos. Vai embora. Aí você vai falar assim: pastor, mas para onde eu vou? Aí tu lembra-te de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, irmãos, Ele virou nele e falou assim: sai do meio da tua parentela.
E por que mandou sair do meio da parentela dele? Abraão vivia onde? Em Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra. Olha a idolatria, olha o jumento aí. E ele falou: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em outras palavras, não tema, creia na palavra dele, sudecaia, ridecou, manai, decantas, que ele vai te mostrar aonde você tem que ir. Aí é confiar, aí é fé, por isso que ele é o pai da fé. Olha que interessante então, se a gente volta nessa sequência de 2 Coríntios que nós lemos, o primeiro texto ele trata justiça com injustiça. Eu digo para você, aonde tem injustiça, tem luz apagada, porque o segundo item que tratava era luz e trevas. Aonde tem luz apagada, irmãos, tem filho de Belial. Aonde tem filho de Belial, irmãos, tem conduta de infidelidade. E aonde tem conduta de infidelidade, pode olhar que tem idolatria, a sequência é perfeita. Por isso que quando nós entramos em juízo pela verdade, a gente quebra toda essa cadeia demoníaca, seja dentro da igreja, seja do nosso lado, seja dentro das nossas vidas. Ei, tem momento que eu tenho que entrar em juízo contra a minha vida. E qual que é o melhor jeito de eu entrar em juízo? É me comportando como um manso, lembra? Quem é o manso? O manso é o que recebe a palavra de bom grado, não faz cara feia, não fica revoltado. Ou seja, a verdade veio, se comporta como manso. Reconhece a tua miséria, dobra o teu joelho e pede perdão. Então por isso que a iniquidade, ela nos prende, porque transgredir, irmãos, todos nós transgredimos. Nós temos condutas constantemente de jumentos, essa é a verdade. Só que toda vez que eu dobro o meu joelho e reconheço e peço perdão, o sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus me lava. Mas se a iniquidade entrar, pronto, entendeu? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertar. Só tem um jeito de quebrar essa cadeia, é quebrar a iniquidade nas nossas vidas, não tem outro caminho. Por isso, quando eu sair daqui, lá no teu cantinho, no teu particular, faz um autoexame. Tem algum jumento ou não? Isso é particular, irmãos. E não esqueça, o que é que eu posso estar tendo de alguma dessas condutas? E eu vou te dar 2 sintomas, um pouquinho mais, de quem realmente tem um jumento na vida. A primeira coisa que eu digo para vocês, quando eu me prendo num julgo desigual com os infiéis, a hora que eu coloco um boizinho do lado de um jumento, o jugo faz o quê? Ele inclina. Uma vez que ele inclina, a lança ela também inclina. Uma vez que a lança inclinou, ela já não corta a terra como ela tem que cortar. Você já ouviu aquelas mensagens que ela não penetra? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes. E ela entra lá na divisão da alma com o espírito. Ela atinge até a junta e a medula. Quando o pregador abre a boca para pregar, para fazer a obra, ele só atinge a carne, irmãos, mas não atinge a alma e o espírito. Você pode ter certeza, no meio daquela mensagem tem jumento. O segundo rolo disso, porque uma vez que a palavra não penetra como tem que penetrar, lembra do semeador que saiu para semear? Ele lança a tua semente. Logo, como o rasgo não criou o fulcro que tem que criar, não penetrou aonde tem que penetrar, aí vem as aves dos céus e roubam a semente. Em outras palavras, a gente trabalha, mas não produz nada, porque as aves dos céus vêm e roubam tudo. Então, quando eu abrir a minha boca, as palavras que saem da minha boca são palavras de vida eterna, ou só são palavras carnais, palavras julgativas,
palavras que só atingem a carne, mas não mexe na alma e não mexe no espírito. Se tiver isso, irmãos, nós temos jumentos dentro de nós. E se tiver alguém pregando que só atinge a carne, você pode ter certeza que no meio daquela mensagem tem o que no meio? Tem jumento também. Você quer ver uma segunda característica para saber se a gente tem jumento ou não? Irmão, se tem um bichinho que quando empaca, não tem quem põe para andar, é o tal do jumento. E aí, quando eu falo por isso aqui, eu lembro de um casal também, tá? Lembro de marido e mulher. Ei, não empaca o arado do teu marido. Ei, marido, não empaca o arado da tua mulher. Seja um incentivo. Seja alguém que multiplique o esforço trator. Porque quando empaca, irmãos, para você arrastar, a força ela é muito maior. Porque você tem que arrastar tanto o arado como o jumento. Por isso que tem gente que começa fazendo, daqui a pouco para. Uns porque pedem um refrigério, porque precisam de um refrigério. E outros porque colocou do lado um jumento. Lembra de Moisés? Chegou um tempo que Moisés precisou sentar e os outros seguraram a vara no ponto mais alto. Mas tem momento que a pessoa está descansada, tem oportunidade de fazer e não faz. Está com o arado travado, está com o arado empacado, tem jumento. Não está puxando nada. Não está fazendo nada por amor ao reino de Deus. Jumento, irmãos. Você quer ver um outro sinal disso? Olha o passo de um boi e um passo de um jumento. O boi, irmãos, ele caminha e vai embora. O jumento vai com o quê? Com o passinho. Aí eu te pergunto, o que começa a acontecer com o arado? O arado, ele começa a ficar o quê? Em zigue-zague. Ou seja, não tem continuidade. Já viu pessoas de duplo ânimo? A hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Você pode ver que a hora que desceu lá embaixo, botou o que na vida? Um jumento. Ou acampou do lado um jumento. Você quer ver exemplos de jumentos para ficar bem claro assim, né? Aos nossos olhos diante da palavra de Deus? Eu vou trazer alguns exemplos que, meu ponto de vista, chamou muito a minha atenção. E eu acho que também vai chamar a atenção dos irmãos. Teve um homem que se chamava Saulo. E ele começou a perseguir a obra de Deus para tentar de toda maneira fazer o que com a obra? Brecar a obra, parar a obra. Conduta do quê? De jumento. Um dia Deus manifestou para ele e falou: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é resistir, Deus estava falando para ele, a quem é mais forte do que você. Você sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão é uma vara, mais ou menos, aproximadamente, sei lá, de 1 metro, que na ponta dela tem uma ponta apontada, fina, de ferro. E toda vez que o animal para, o lavrador cata, irmãos, ele vem aqui no lombo do animal e faz o quê? E cutuca. E aí eu quero contar um testemunho para vocês. Certa feita eu estava com uma dor nas costas. Aí pensa numa dor nas costas, que eu envergava. Fui para um monte orar, falei: Senhor, eu não estou aguentando. Me mostra se tem alguma coisa de errado que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Perguntei para Deus, meus amados. Fui para o culto. Lá no culto Deus levantou um vaso e falou: vou te visitar essa noite e vou falar contigo. Na madrugada, em torno de 3 horas da manhã, eu ouvi uma voz do meu quarto. E a voz no meu quarto falou a fala certinho: as dores que vocês estão sentindo é porque vocês não têm falado o que eu tenho mandado vocês falar. Em outras palavras, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu empaquei, estava empacando a obra. E aí uma dor danada, sabe aonde? Nas costas. Tu tem uma dor muito forte nas costas. Dobra o teu joelho e fala: Senhor, tem algum jumento na minha vida que eu tenho que arrancar? Se você começar a sentir esse sintoma, porque esse é o maior sintoma de que Deus está recalcitrando com o seu aguilhão, para que eu e você venhamos puxar o arado.
Quer ver um outro exemplo de jumento? Lembra de Marta e Maria, como nós aprendemos? Maria estava aos pés do Senhor. Marta não escolheu a boa parte. E o que é interessante, toda vez que nós temos jumentos na vida, irmãos, Deus fala a nossa fala duas vezes, pode olhar. Para Saulo foi Saulo, Saulo. Para Marta foi Marta, Marta. Ou seja, quando eu não quero vir ouvir a palavra de Deus, para fazer qualquer outra coisa, irmãos, eu botei na minha vida, sabe o que? Um jumento, que está me empacando, está onde? Aos pés de Jesus, ouvindo a tua palavra. Quer ouvir um outro exemplo que nós aprendemos recentemente? Samuel, Samuel. E Samuel ia aonde? Ia lá em Eli, ao jumento, porque não conhecia Deus ainda. Samuel, Samuel. Ia lá em Eli de novo. Samuel, Samuel. Aí ele falou: eis-me aqui, porque orientaram ele. A partir daquele momento nós aprendemos que dormiu um menino e nasceu o quê? Profeta, porque no outro dia ele já foi falar tudo que Deus mandou falar para ele e o que ia acontecer na casa dele. Então, quando nós também não queremos dar ouvido ou buscamos na fonte errada, o que tem nas nossas vidas são o quê? Jumentos. Lembra de Pedro? Pedro quis de alguma maneira dizer que Jesus não ia padecer na cruz. Tem misericórdia de ti. E Jesus fez o que com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Irmão, se Jesus não padece na cruz, e aí, quero ver quem prega, porque só a misericórdia faz aqui a gente está pregando, é só a graça. Quem é que seria salvo? É só a graça, por isso Jesus repreendeu. Aí Jesus olhou para ele e falou: Simão, Simão, porque estava querendo brecar a obra de Deus. Por isso, vamos deixar Deus falar duas vezes o nosso nome, não, irmãos. Porque para Simão, Deus permitiu o diabo se andar. Para Marta, ela teve que ver a morte do irmão. Para Saulo, ele teve que cair e ficar cego. Não vamos deixar não, porque dói. O recalcitar dói. Vamos puxar o arado que Deus colocou nas nossas mãos para a gente puxar. Vamos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. E fazer com excelência, não é de qualquer jeito não. Com obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não há de se envergonhar. Então toda vez que nós transgredimos, nós colocamos na nossa vida, sabe o que? Um jumento. Mas toda vez que nós pedimos perdão, nós tiramos o jumento e a graça coloca do nosso lado o que? Um boizinho. O que Deus está dizendo é: não se prenda. Prender é botar o jumento, irmãos, e não arrancar mais. Aí eu fico preso. Então dá uma olhada, se o arado está parado, vamos puxar, vamos voltar a tracionar. E aí aqui eu deixo, para mim eu acho que é a grande bênção. Olha o que diz em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22. A Bíblia diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ei, Deus, quando Ele nos abençoa para a gente não ficar sofrendo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando Ele nos abençoa, Ele enriquece. Boizinho com boizinho soma, é como banana com banana, abacate com abacate. Agora banana com maçã não soma, irmãos. O jumento, ele causa dores. Pode ver, toda vez que nós transgredimos, nós passamos na frente de quem? De Deus. Nisso vem o que? A tua peste, olha a dor. Mas toda vez que nós nos arrependemos e viemos para trás, vem as brasas vivas, que pega onde? No altar do sacrifício, que é o sangue. Isso traz em nós o que? O consolador, a consolação do arrependimento. Tudo que Deus nos dá, irmãos, não é para empacar o nosso arado. Se tiver empacando o nosso arado, tem jumento. Então vamos olhar, cada um no teu cantinho. Você sabe o que é o mais interessante de tudo? Que o problema não é a minha vida empacar. Porque se o jumento empacar,
eu posso não conseguir andar para frente, ou eu posso ficar rodando o quê? Em volta, e não sai do lugar. É isso que pode acontecer com a minha vida se ele empacar. O grande problema de tudo de eu ter um jumento é que Deus não me tem por filho. E aí que dói. Porque a gente pode perder tudo, irmãos. Mas a gente não pode perder a honra de ser chamado de filho adotivo. Nós não podemos perder o Espírito Santo. Como nós louvamos hoje, a gente pode perder tudo. E nesses momentos, se a gente não tem jumento, irmãos, a gente continua adorando. Lembra de Jó? Jó tinha jumento, irmãos? Se ele tivesse jumento, ele tinha blasfemado de Deus. Não, ele perdeu tudo. Mas em nenhum momento ele blasfemou com a sua boca. E Deus o abençoou, e Deus o enriqueceu com os seus boizinhos depois. Não esquece disso. Quando a gente tira o jumento, nós estamos abrindo a porta para que o boizinho venha na nossa vida. Mas enquanto a gente tiver o jumento do lado, a bênção de Deus não chega, porque o jumento está tomando o lugar do boizinho. Amém? Glórias a Deus. Deu para entender? Amém. Então tá bom.